cabelos brancos, chegou a hora de falar. Vamos ser francos, pois quando o preto fala, o branco calo deixa a sala com viludo nos tamancos. O cabelo veio da África, junto com meus santos. O cabelo veio da África, junto com meus santos. Como tem se discutido muito a respeito da consciência negra, e com a eleição de Barack Obama, nós convidamos para vir aqui em nosso estúdio o jornalista e escritor Oswaldo de Camargo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Não dá para fazer uma entrevista com você sem falar sobre literatura. Especialmente nesse ano que a gente está comemorando o centenário de Machado de Assis, por que a gente percebe que pouco se comenta sobre esses escritores negros, né, mulato? Fala um pouquinho para a gente, o que você acha? Sim, primeiramente tem muito a ver também com o Barack Obama, tudo isso, a literatura. Por quê? O Barack Obama, na verdade, ele é fruto do conhecimento, do que ele sabe, do que a sociedade deu para ele e do que ele tirou da sociedade. Então, a fama do Machado de Assis, que está comemorando o centenário, ele é de 1839 e faleceu em 1908, se deve ao quê? Ao conhecimento. Ele se tornou um homem que soube e tornou-se um escritor. Veio do nada. É um daqueles homens no Brasil que se construíram a si mesmo, eles se fizeram a si mesmo. Não é como outros escritores, como Joaquim Nabuco, que era bem nascido, foi grande amigo de Machado. Agora, por que se fala tão pouco? É natural. O Brasil... Lima Barreto. O Brasil tem, em média, 1,8 livros por ano por habitante. Lê-se menos que a Argentina. Na Europa, então, é covardia falar do que se lê na Rússia. O brasileiro não conseguiu fazer ainda do livro uma grande amizade, que é o segredo de muitos países que crescem e desenvolvem. Tem muito a ver com economia. Saber ler, saber escrever, entender o que se está lendo. O Machado de Assis se tornou o maior escritor brasileiro, com seus romances, Quincas Borba, Memórias Póstumas. E é por isso que ele permanece, estamos falando sobre ele agora. Agora, há outros escritores. Não se fala muito porque o Brasil é muito pouco. E são escritores segmentados, negros, mulatos, que têm um poder de fogo muito pouco nas editoras, tirando o Machado, que é acadêmico. O Machado é o que tem o maior número de livros sobre ele. Se você pegar a lista de autores que escreveram sobre o Machado, é enorme. Agora, há um outro centenário. Eu agradeço o momento que a Moeda Viva está me oferecendo para falar sobre um centenário que está sobre o signo da humildade, que é Solano Trindade, que nasceu em Recife, está também comemorando o centenário de nascimento e ninguém fala dele. Ele, sim, simboliza exatamente a situação do negro. Um escritor que tinha uma temática negra e ninguém fala dele quase. Fala-se de Machado porque a sociedade mandante tomou conta do Machado. Até se esquece que o Machado era um afrodescendente, era para alguns um negro, para outros um descendente de negro. Fala um pouco para a gente, porque algumas pessoas não sabem qual é a diferença, o que vem a ser o negro, o afrodescendente, o afro-americano. O que vem a ser? Qual que é a diferença? Exatamente. É uma oportunidade que a Moeda Viva está dando para muita gente que nunca pensou sobre isso. Aliás, um dos dramas do Brasil, que o Brasil pensa a questão negra, episodicamente, assim, capilarmente. Uma data, 13 de maio, 20 de novembro. Na América do Norte, se pensa continuadamente a situação do negro. Nas universidades, é muito comum chamar um escritor, chamar um militante, chamar um ativista para falar, e se paga regiamente para esses camaradas falarem. O Brasil não. O Brasil tem a mania de achar que o Brasil não tem um problema racial. Aliás, para o Brasil não existe. Não existe, mas existe. É claro que existe. Então, esta é uma diferença. Agora, negro. A palavra mais comum é o negro, que vem do latim Niger, diretamente do latim. Antigamente, falava-se muito em afro-brasileiro. É muito comum, década de 30, 40, afro-brasileiro. Hoje, a palavra mais comum, que foi resgatada sem vergonha, com grandiosidade, com mérito, é a palavra negro. Agora, a palavra afrodescendente é diferente, na minha opinião. A palavra descendente, ela abrange todas as pessoas
que tem uma porção de sangue negro. Entre eles, Machado de Assis, Lima Barreto, e Floriano Peixoto, tanta gente. Aliás, o Brasil, se a gente for pensar bem, uma boa parte tem sangue negro e índio. Claro. O drama do Brasil é que a questão racial, ela está no, nós chamamos de fenótipo. Os que parecem, são. Os que não parecem, não são. Ficariam muito admirados se nós encontrarmos uma pessoa loira que fala: eu tenho sangue negro. É muito comum no Brasil uma loira, um loiro dizer: o meu avô, o meu bisavô era negro. Mas no Brasil é muito difícil alguém reconhecer a porção de sangue negro. Vergonha, porque está marcado pela escravidão. Agora, afro-americano não diz respeito estreitamente ao Brasil. Então as palavras seriam negro no Brasil, afrodescendente abrangendo as pessoas que têm uma porção de sangue negro. Agora, o difícil é reconhecer que tem essa porção. Interessante. Você acha que essa eleição de Barack Obama, você acha que influenciou aqui no Brasil? Claro que influenciou o mundo todo. Por quê? Foi uma questão muito positiva. Porque de repente lançou-se luz no país mais poderoso do mundo quando um afrodescendente ou então um negro, note bem, a palavra é ambivalente. Conforme a hora você pode até aceitar. Se a pessoa aceita que é negro, ela se torna negra. Se ela não aceita, ela se torna tão somente um afrodescendente. Tem sim. Tem porque lançou uma luz muito forte sobre a conquista máxima em política de um negro, de um afrodescendente. Então, toda a sociedade precisa de luminares, de pessoas que saiam do comum, saiam da medianidade e se tornem de fato importantes. A visibilidade que o Obama, com sua história, note bem, ele não é um homem bem nascido, ele veio lá de baixo. Até usou droga, ele teve a infância do menino negro. A vida familiar dele, tudo isso, deu uma luz que é uma resposta a um país que foi, por muito tempo, ainda em parte racista. Você acha que ainda existe o preconceito? Note bem, o fato de Obama ter sido eleito não quer dizer que acabou o racismo. Olha, nós vimos durante a eleição mesmo, agora está vendo, está ressurgindo o Ku Klux Klan, aquele movimento. Está ressurgindo. O pessoal não vai engolir totalmente esta questão. Agora, a luz que lançou, uma pele escura, um cabelo crespo na mídia, que apareceu em todas as partes do mundo, na China, no Japão, no Brasil, todas as partes do mundo, esta luz que lançou, até um contraste, uma luz que lançada por um negro, ele lançou uma luz, a pele escura dele lançou uma luz muito grande sobre a questão racista. E o Brasil, sol. Um sol. O Brasil vai ser obrigado a repensar. O Brasil tem, em média, 50% de afrodescendentes ou de negros. Pela primeira vez, o número de afrodescendentes ultrapassa o número de brancos, eu digo oficialmente. No entanto, numa pirâmide, na economia, na cultura, nas conquistas, o negro está sempre lá embaixo. Mas o dia 20 de novembro já é considerado um avanço, você não acha? É um avanço graças ao negro. Aliás, muitos avanços que nós estamos tendo hoje, a presença do negro, por exemplo, em alguns órgãos do governo, como CONE, né, Coordenadoria do Negro, etc., se deve aos movimentos que o negro fez a partir do século XIX. Você sabe que já nos meados do século XIX, quando Machado de Assis era vivo, se descobriu claramente que o Brasil era um país preconceituoso. Não vou dizer racista, que é muito mais forte, mas preconceituoso. Já tinha aparecido, em 1840, por aí, um jornal chamado O Mulato ou O Homem de Cor, que era para combater já o preconceito que havia na sociedade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tinha, no tempo de Machado de Assis, perto de 200 mil habitantes. Uma grande parte era de negros, que viviam onde? Nos morros. Foi daí que saiu Machado de Assis. Nas favelas, já naquele tempo. Aliás, o que acontece no Rio de Janeiro hoje, com as favelas, com essas brigas todas, era previsível. Essas pessoas não foram inseridas num contexto de igualdade, de educação. A conquista do Obama foi isso, ele foi educado. Obama jamais chegaria lá sem ter essa educação. Então, note bem, o Brasil continua sendo um país que é bom enquanto o negro não disputa de fato um lugar. O grande teste com o Brasil não foi feito.
Porque as conquistas de brasileiros são muito poucas de negros que chegam lá. De repente aparece um no ministro do Supremo Tribunal Federal. De repente aparece um negro que se torna um escritor importante. De repente aparece um negro que se torna um bispo. De repente aparece um negro que tem um cargo muito pouco para uma população de 50% de negros e mulatos. Então o brasileiro está pessimamente representado na sua questão racial. Esse é um dos dramas que diz respeito diretamente à cidadania. Agora, para a gente fechar esse bloco, voltando atrás um pouco, você acha que a abolição, essa época, ela influenciou? A abolição, na verdade, ela foi no papel o resgate à liberdade do negro. No papel foi... A república, por exemplo. A república, que vem do latim res publica, devia ser coisa pública para todos, mas não foi para todos. Isso já é, hoje em dia, isso já é o seu reflexo. Exatamente. Então, eu considero que a situação do negro hoje é que nós no Brasil não temos o costume de ficar estudando muito essa questão racial. Mas, na verdade, todas as nossas mazelas, toda a nossa falta de inserção, tudo isto vem de duas ocasiões mal resolvidas. A abolição aboliu, mas não deu ocasião para os negros reequilibrar. Né? Não deu instrução, não deu escola, não deu terras, não defendeu. E depois veio a República, que devia ser, em 1889, a ocasião máxima para inserir. Não inseriu. Chegou o imigrante concorrendo com o negro, o italiano, o japonês, o espanhol, o alemão, olhos verdes, que era, de fato, o sonho do Brasil. O Brasil nunca sonhou em ser um país mestiço. Ele é país mestiço e negro a despeito das elites. Você não se esqueça que no século XIX, nas mesas das pessoas bem-nascidas, se falava em francês. O nosso folclore está cheio de melodias que tem mistura com canções francesas. O nosso sonho no Brasil, na verdade, foi ser um país de olhos verdes, aí o êxito da televisão das loiras, ser um país de olhos, as pessoas teriam olhos verdes, pele clara. O sonho do Brasil foi esse. Se a coisa está mudando, foi graças aos esforços de negros e brancos, vamos ser justos. Há uma mania de colocar só negros. Não. Houve brancos também que se interessaram. Florestan Fernandes, Joaquim Nabuco no século XIX, Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso também foi um homem que lutou a favor disso e tantos outros. Então, o Brasil, para que seja de fato um país cidadão, tem de absorver, tem de rever a sua história a respeito do negro. E está saindo agora um livro com 120 cartas, que foi pela Secretaria de Estado de Cultura, vai sair agora em novembro, para saber do povo como é que está a situação racial no Brasil. Foram enviadas 11 mil cartas, dessas 11 mil cartas estão saindo 120 cartas, que foram escolhidas das 11 mil. Se você ler este livro, você vai ficar apavorada com a situação. A situação é péssima. Que pena. Péssima ainda. Pois é, Oswaldo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas mas é um tema muito amplo, muito atual, né? E nós voltaremos a conversar sobre isso, com certeza. Agora, eu espero que eu tenha despertado algumas pessoas um desejo de conhecer um pouquinho mais a respeito, de ler alguma coisa a respeito. Claro. E ler o Machado de Assis, Lima Barreto, Solano Trindade, pelo menos. Tá bom? Então fica Obrigado, essa mensagem pela ocasião. para o nosso público. Muito obrigado. E Muito até obrigado, mais. a moeda viva. Muito obrigada. Tá.